Você já teve dificuldade de aceitar o não de Deus na sua vida? Fica com um pouco de receio de pedir para o Senhor fazer a vontade dele na sua vida e tendo esse medo de que, poxa, e se eu não viver o que eu realmente quero? E se os meus sonhos forem todos cancelados e destruídos pelo Senhor? Você já teve essa ideia de que Deus destrói os sonhos? De que Deus acaba com os nossos planos quando a gente pede para Ele fazer os dele na nossa vida? Bom, então fica aqui nesse vídeo porque eu quero contar um testemunho bem breve aqui sobre a minha vida dos últimos anos, tudo aquilo que eu tenho vivido com o Senhor e a forma que eu entendi o não de Deus na minha vida, a forma que eu abracei aquilo que Ele queria para mim e como isso tem mudado o meu destino de verdade, como isso tem mudado a minha mentalidade e tem me feito bem, tem me ajudado a entender a importância de dizer sim para Ele, mesmo que isso signifique dizer não para as nossas próprias vontades. Vem comigo. Muito bem, gente, esse vídeo não vai ter um grande roteiro, eu não quero falar palavras, pensadinhas para que esse vídeo chegue em vários lugares, aquela coisa que geralmente, um criador de conteúdo gosta de fazer para que esse vídeo seja bem bonitão. Ele vai ser bem livre, bem leve, bem solto, eu estou aqui só para realmente testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida nos últimos tempos, Ontem, foi quarta-feira, dia de culto na minha igreja, e eu falei um pouquinho desse testemunho lá. Depois que eu falei, eu pensei, poxa, eu acho que eu deveria, dar uma detalhada a mais disso tudo lá no canal. Então aqui estou já gravando para vocês numa quinta-feira, às 6h06 da manhã. Deem valor a esse conteúdo, porque tá muito cedo. Mas vamos lá. Quero testemunhar então, gente, de uns anos para cá, sobre como eu consegui aceitar o não de Deus na minha vida, em coisas que eu realmente não queria abrir mão, em coisas que eu realmente não estava afim de viver, mas eu falei, Deus, ok, se é isso que você quer para mim, vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem. E, apesar de toda a dor e toda a dificuldade nesse processo, valeu muito a pena. E é isso que eu quero que você tenha aí de edificação para a sua vida desse vídeo. Sempre vai valer a pena dizer sim a Deus, mesmo que isso signifique dizer não para as suas vontades, para os seus planos, para os seus desejos, mesmo que isso signifique para você algum tipo de renúncia, algum tipo de sacrifício. Então vamos lá, Desde a minha adolescência, saí do ensino médio, a minha mentalidade era fazer uma faculdade de psicologia. Eu amava, eu amo, até hoje esse mundo da psicologia. E na minha cabeça eu seria uma psicóloga, essa era a vontade de Deus para mim, porque na verdade essa era a minha vontade. Então para mim era isso e não tinha, nenhuma outra opção para mim mais interessante. Mas naquela época, eu comecei a procurar as faculdades, fui atrás de bolsa e aí eu fiz o Enem, para depois tentar o ProUni. Creio que todo mundo aí conhece como é que funciona o sistema de bolsas aí. E aí eu coloquei, duas opções para conseguir a bolsa. Primeira opção, psicologia, mas a segunda, já que tinha que escolher alguma, coloquei RH. Na primeira chamada, da bolsa, eu não passei, não consegui. Beleza, chegou no meio do ano, tinha uma outra chamada, eu passei, porém não na primeira escolha, que era psicologia, sim na segunda, e aí eu ganhei essa bolsa de 100%, mas era RH, não era psicologia. E aí eu falei, tudo bem, vamos lá, vamos fazer. Eu até gostei do tema, eu gostei de ter feito a faculdade, tinha várias áreas ali que realmente eu achava muito legal, mas eu não me encontrei ali, eu não me senti fazendo aquilo que eu deveria fazer para minha vida inteira, sabe? Eu não achei que aquele era o meu lugar, tanto que eu não consegui estágio, eu nunca trabalhei na área até hoje, isso faz já bastante tempo. Eu comecei a faculdade em 2012 e era só 2 anos, Então 2014 já tinha terminado. E ok, falei, beleza, Deus, por algum motivo me permitiu fazer essa faculdade, eu fiz, mas a psicologia ainda estava na minha cabeça, eu queria muito ainda fazer. Passaram-se muitos anos, eu não tinha condição de pagar, não tinha como conseguir bolsa mais, porque quando é a segunda graduação é mais difícil ter bolsas, como aquela que era 100% e tudo mais. Então foi passando o tempo, foi passando. 2 anos atrás, eu estava com muita vontade de voltar a estudar, mas tinha um detalhe importante sobre o curso. Então o que acontece? Nesse decorrer dos anos, que se passaram, eu estava numa conferência de jovens, uma igreja, e no momento do louvor, eu senti, assim, o Senhor me perguntando assim, Camila, se eu te pedir a faculdade que você tanto quer fazer, você me dá? Aí eu falei,
Calma, não ouvi direito, fala de novo. E aí ele falou, né, se eu te pedir, você me dá essa vontade toda que você tem de fazer essa faculdade? Ele falou exclusivamente da faculdade. Eu pensei, que, cara, como assim é só uma faculdade? Qual é o problema de fazer, né, psicologia? É uma coisa tão legal, vai ser tão importante, vou conseguir usar na igreja também, ajudando, aconselhando, sei lá. Eu achava que aquilo era o que eu tinha que fazer. E Deus falou, mas se eu pedir, você me dá. E eu fiquei com aquilo na cabeça durante um mó tempão no louvor, e aí, né, não consegui dizer não. Apesar de relutar muito, eu me ajoelhei ali, fiquei um tempão chorando e falando para Deus que, ok, eu deixava aquilo na mão dele. Passaram-se os anos, né? Corta para 2 anos atrás, em que eu falei, nossa, preciso estudar de novo, quero muito voltar. E aí eu falei, então, né, Deus, já que você me pediu aquela que eu tanto queria, me diz aí que o Senhor quer que eu estude, então, né? Falei isso para Deus. Então, o que que eu vou estudar se não for psicologia, se realmente o Senhor não quiser que eu faça isso da minha vida? E aí, no dia seguinte, o Senhor colocou na minha cabeça, serviço social. Literalmente, foi assim, do nada eu pensei nessa outra possibilidade. Falei, nossa, por quê, né? Nunca me passou pela minha cabeça estudar essa área, apesar de eu gostar bastante. E realmente tem muito a ver com tudo que eu já fiz na vida. Não era exatamente uma área que eu tinha na minha cabeça de uma possibilidade e tudo mais. Não era. Só que aí Deus falou serviço social. Aí no dia seguinte já levantei, comecei a pesquisar sobre o que seria, né, estudar isso, como é que seria a forma de trabalho de uma assistente social, porque eu não tinha exatamente uma ideia definida, tinha certeza daquilo, não tinha mesmo. Então fui atrás, pesquisei e falei, ah, interessante, né? E aí eu sou assim, quando Deus me fala um negócio, eu reluto um pouco para aceitar, mas se eu aceitar, eu vou fazer logo em seguida. Então, né, no dia seguinte já pesquisei, fui atrás, depois fui atrás de encontrar a melhor faculdade, qual era um preço mais acessível e tudo mais. Outra coisa também a respeito dessa faculdade é que, na minha cabeça, eu não serviria para fazer o curso EAD, porque eu ouvia muitas pessoas falando, ah, é difícil, você tem que ter muita disciplina, não é a mesma coisa do que presencial, nossa, não é bom, que não sei o que, eu ouvia muito isso. Só que naquele período eu também já estava meio que desconstruindo isso na minha mente, falei, poxa, mas se eu conseguir pagar, se eu for disciplinada e eu sei que se eu quiser eu sou disciplinada, por que não tentar? Por que não ver como é que vai ser? Então, na minha cabeça ficou aquilo, ok, vou começar a estudar serviço social, vou atrás de uma faculdade de EAD, porque eu posso fazer isso, eu tenho essa capacidade, eu vou dar meu jeito para conseguir fazer e não vai ser ruim, vai dar certo. Coloquei na minha cabeça, fui atrás, achei a faculdade, comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer esse curso, eu percebi que tinha muito a ver comigo. Eu estava realmente no lugar que fazia sentido para mim. Eu me encontrei muito em cada matéria que eu ia estudando, além do fato de eu entender que era muito, muito bom para mim fazer o curso online, além de toda a questão da flexibilidade de horários, que ia me ajudar muito devido aos meus horários bem complicados, bem diferentões. Eu falei, nossa, isso é muito bom. Eu realmente gostei de estudar online. Eu encontrei, né, a forma de colocar aquilo no meu dia a dia, na minha rotina. Encontrei a disciplina necessária e falei, por que eu não fiz isso antes? Então, primeira parte aí do testemunho é o fato de que eu aceitei o que Deus estava me direcionando e fez muito, muito sentido para mim. Mas beleza, né? Fui estudando durante esse tempo todo, né? Comecei a estudar 2 anos atrás e estou aqui cursando, beleza, ok. Aí, no fim do ano passado, eu pensei, poxa, próximo semestre eu vou conseguir começar estágio, né? Então, falei, vou atrás de algum estágio, vou procurar. Quero começar a fazer isso, mesmo não sendo obrigatório. Vai ser ótimo para mim se eu já começar a entrar, né, no mercado de trabalho, entender como funciona, porque na prática é muito diferente do que a teoria ali, né, aprendendo só lendo, vendo vídeo e tudo mais. Então falei, ok, vou atrás dos estágios. Comecei a mandar currículo e, gente, sinceramente, foi a coisa mais difícil da minha vida. Eu não achei que seria tão complicado, porque literalmente não existiam vagas no meu estado. Quando existiam, eram vagas que não fazia sentido para mim, porque teria que ser ou em hospital ou em horários muito complicados que iriam atrapalhar assim a minha rotina. Eu não estava afim de tirar algumas coisas da minha vida que já são importantes. Não queria deixar de ir para a igreja, não queria deixar de fazer algumas coisas importantes para mim. Então, né, já tinha ali uns requisitos para mim fazer, os horários interessantes e a área de trabalho. Então,
Foi muito difícil porque realmente não aparecia vaga, não aparecia, não aparecia. Ok, né? Chegou num domingo aí de abril, se não me engano, estava lá na igreja e tudo mais, e aí o pastor começou a pregar sobre oportunidades. Ele falou que a gente deveria abraçar as oportunidades que Deus nos dava e que as portas iriam se abrir. A gente tinha que reconhecer elas e abraçá-las e vivê-las com toda a sabedoria para que a gente vivesse a nossa vocação. Foi isso que ele falou. Aceitei aquilo na minha cabeça e falei, ok, Deus, eu quero viver as suas oportunidades. Isso foi no domingo. Na terça-feira seguinte, eu recebi uma mensagem me chamando para fazer uma entrevista de estágio no dia seguinte, na quarta. Eu falei, beleza, né? Fui estudar, fui atrás de saber de onde surgiu aquela vaga e entendam um detalhe interessante disso tudo. Eu não achei em nenhum dos sites de vaga, né, de emprego que eu já tinha me candidatado, não achei em nenhum lugar essa vaga. Em nenhum momento eu me candidatei para essa vaga de acordo com todos aqueles sites. Eu nunca tinha ouvido falar daquele lugar, eu não sabia da existência dele, porque era na minha cidade, era teoricamente perto da minha casa. Eu falei, nossa, eu não sabia da existência disso, como é que eles encontraram o meu currículo? Não sei até hoje. Mas beleza, fui na entrevista na quarta-feira de manhã, 10 horas, fiz a entrevista. Foi muito tranquila, muito de boa. Além do fato também, outro detalhe importante, a área, né, de trabalho fazia muito, muito, muito sentido com tudo aquilo que eu vinha entendendo para mim ao longo desses anos, quando eu fui percebendo, né, o porquê que eu nasci, qual era o propósito da minha vida, por que que eu deveria estudar serviço social e na área específica, né, que eu poderia trabalhar, porque existem várias áreas que um assistente social pode trabalhar, mas aquela específica em que aquela empresa, né, trabalha, atua, era exatamente a área em que eu queria trabalhar, que fazia sentido para mim, que Deus estava me chamando a atenção há anos. E aí eu falei, cara, como assim? Eles encontraram meu currículo de alguma maneira e é a área que eu quero trabalhar para a vida inteira. Fiquei chocada. Eu falei, ok, fui para a entrevista. Fiz a entrevista, foi muito tranquila. 2 da tarde daquele dia, eles me ligaram falando que eu passei naquela vaga. E eu fiquei, tipo assim, de cara, de queixo caído. Eu falei, meu Deus! As vagas, as portas começaram a se abrir de fato naquele dia. Beleza. No sábado daquela semana também, outra porta se abriu para mim. Eu comecei a ajudar, né, a minha amiga ali onde eu faço pilates. Ela é minha amiga já de muitos anos e aí ela precisava de alguém para ajudar ela na parte administrativa, né, para poder auxiliar ela, porque ela sozinha não dava conta, eram muitos alunos, muitas questões mais burocráticas. Ela me chamou e outra porta se abriu, porque agora eu vou trabalhar com ela ali de 15 em 15 dias. Isso foi, assim, uma semana muito louca para mim. Eu falei, gente, Deus, você está no negócio. Mas ok, a questão, gente, desse meu testemunho não é o fato de que Deus abriu o estágio para mim, ele mesmo mandou meu currículo para o lugar e foi a vaga, a área, assim, exatamente como, né, na área que eu queria. Isso não é exatamente o testemunho é de fato entender a vontade de Deus para mim, porque no dia que eu falei sim para Deus e falei, Deus, faz essa vontade na minha vida, mesmo que isso signifique não fazer a minha faculdade dos sonhos, eu não sabia o que aconteceu, eu não estava entendendo exatamente o porquê Deus me pediu aquela faculdade. Por que eu não podia fazer psicologia se era meu sonho, se era a vontade do meu coração? Só que quando eu comecei a fazer o curso, né, de serviço social, comecei a estudar, eu falei, nossa, eu me encontrei nesse lugar. Quando eu comecei a fazer o estágio, 3 semanas atrás eu comecei, eu me encontrei ali de um jeito muito louco. E o Senhor me atendeu em muitas áreas e orações que eu fiz a respeito disso, porque eu falei, Deus, ok, se eu voltar a trabalhar fora, eu quero muito que esse lugar, né, em que eu trabalhar seja um ambiente agradável, onde as pessoas sejam legais, onde eu me sinta bem, onde a dinâmica, né, a rotina ali do trabalho me deixe me sentir confortável, me faça bem, onde as pessoas aceitem quem eu sou, do jeito que eu sou, onde eu não precise ser outra pessoa, sabe, para ficar agradando ninguém, onde eu seja eu mesma, onde eu me sinta bem fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer, né, porque é a minha vocação fazer aquilo na área em que o Senhor me chamou e tudo mais. E literalmente eu tenho provado disso. O ambiente de trabalho naquele lugar é incrível, maravilhoso. As pessoas são maravilhosas, assim, eu tenho me sentido muito bem. Então, para mim, essa é a parte legal do testemunho. O lugar tem tudo a ver comigo. Eu me sinto bem fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, sendo eu mesma, né? Não precisando agradar as pessoas, sendo uma coisa diferente do que eu não sou. Isso é muito legal.
E outra coisa que eu tinha muito pedido a Deus também era o fato de conseguir conciliar esse horário de estágio com as minhas aulas particulares que eu dou. Então, eu falei, ok, salário de estágio não é grandes coisas, eu não posso simplesmente parar de dar todas as aulas que eu dou, o salarinho que eu já tenho ganhado, para receber só um salário de estágio. Vai ser difícil para mim se eu tiver que fazer isso. Ou então, se eu só encontrar um estágio não remunerado, que também é muito comum. Mas aí Deus também me atendeu nisso. Agora eu tenho um estágio que me permite, né, ter um horário super flexível, onde as minhas aulas continuam sendo dadas tranquilamente, onde eu tenho tranquilidade de continuar indo para a igreja durante a semana, que seria difícil dependendo do horário de trabalho. Então tudo se encaixou perfeitamente. E essa é a primeira parte do meu testemunho. A segunda parte também, a respeito dessa coisa de dizer sim para Deus, tem muito a ver com o canal aqui do YouTube. Então, se você não sabe, não foi exatamente um desejo do meu coração, assim, absurdo, onde eu acordei num dia e falei: nossa, eu quero muito gravar vídeos para falar de Deus na internet. Não foi muito bem assim. Então, assim, falar de Deus na internet sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu sempre usei meu Instagram para fazer isso da melhor maneira que eu podia. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu tinha o meu podcast onde eu falava de Deus, compartilhava devocionais. Então, para mim, sempre foi muito importante e necessário usar essa ferramenta para falar de Deus. Mas, no período em que eu pensei em fazer um canal, na verdade, eu não queria fazer um canal sobre devocionais, sobre a Bíblia, nada disso. Eu tinha na minha cabeça a ideia de começar a fazer um canal sobre achadinhos da internet, porque eu sou afiliada digital de algumas empresas, né, como Shopee, Magalu, Amazon. Então eu falei, eu vou fazer um canal no YouTube para começar a divulgar essas coisas e aí eu vou ganhar mais dinheiro, né? Vai ser a minha renda extra, vou adorar, vai ser ótimo, maravilhoso. Aí o que acontece? Deus não me falou para fazer isso. Eu falei, farei da minha própria cabeça. Aí eu fiz o canal do YouTube, gente, num dia e falei, vamos fazer um teste, né? Vamos ver como é que funciona. Postei um vídeo lá com alguns achadinhos, alguns links pra galera começar a comprar por lá. E aí eu não divulguei para ninguém conhecido, mas eu falei, vamos fazer um teste, né? O YouTube sempre vai entregar para as pessoas que têm a ver com isso, que estão à procura disso. Vou deixar um teste aí. Ficou lá, gente, por mais de uma semana. E ele teve uma visualização, que foi a minha própria visualização. Eu fiz um teste, né, visualizando pelo canal da minha mãe, se não me engano, pelo celular dela, só para ver como é que tinha ficado o vídeo ali bonitinho. E foi a única visualização que teve. Eu mesma. Aí, ok, eu falei, beleza, né? Deus não tá exatamente querendo que eu faça isso. Então, naquela semana, Deus já estava me chamando a atenção para o fato de que eu não deveria ter um canal para mim. Eu deveria ter um canal para o Senhor Jesus. Então, eu deveria falar dele, não tinha que ter nada a ver comigo, não era sobre mim que ele queria fazer. Nesse sentido do YouTube para minha vida. Ele realmente me chamou para espalhar ele, né, para falar da palavra dele. E eu fiquei um pouco relutante, meio pensando, ai Deus, vai dar mau trabalho, né? Porque eu vou ter que acordar mais cedo. Corta para mim aqui fazendo isso às 6 da manhã. Eu vou ter que acordar mais cedo ainda, vai dar mau trabalho de editar, eu vou ter que ficar me arrumando para gravar vídeo. Vai ser muito mais trabalhoso do que fazer o que eu estava planejando, né? Que era só fazer um videozinho de 3 minutos durante a semana. Ia ser muito mais prático, eu não teria que aparecer naquele outro canal. Ia ser uma coisa muito mais basicona. Mas Deus falou, não é isso que eu quero pra sua vida, minha filha. Vai fazer o que eu tô te mandando. E aí, ok, eu falei, então, beleza, né, Deus? O Senhor também, mais uma vez, naquela semana, me confirmou num culto de domingo, onde o pastor estava falando sobre essa coisa de falar de Deus para as pessoas, né, espalhar o nome dele, enfim. Foi muito uma confirmação daquilo que Deus estava me falando durante toda uma semana, e eu falei, beleza, Deus, vou fazer. Então, na segunda seguinte, eu já comecei a abrir esse canal em que você está me vendo, comecei a planejar, né, as estratégias de como fazer aquilo, qual o nome do canal, como é que eu ia fazer, sobre o que eu iria falar. E Deus foi me falando, me fazendo entender a forma que isso podia dar certo. E aqui estou, né, 3 meses depois, falando com você sobre isso. Mas aí, gente, olha só também a resposta de Deus muito clara para mim, desde o início que eu comecei a fazer esse canal, por direção dele. O primeiro vídeo que eu postei aqui, ao invés de ter uma única visualização, que foi a minha própria, ele teve umas 150, assim, do nada. Foi muito rápido a aderência das pessoas, foi muito rápido as inscrições começarem a chegar e as pessoas começarem a dar um feedback positivo sobre isso. Hoje nós estamos com praticamente 450 inscritos aqui. De uma forma muito rápida, foi chegando gente,
foi chegando visualização, foi chegando feedback legal da parte de vocês. E eu percebi que Deus estava nesse negócio. Eu percebi, assim, claramente que era Deus. E quando Deus diz pra gente fazer uma coisa e a gente obedece, Ele vai colocando as coisas certas, Ele vai abrindo os caminhos, sabe? Então, na vaga de estágio que eu tanto queria, depois de muito relutar com o Senhor, em primeiramente fazer aquele curso, né? O Senhor foi me mostrando que eu deveria estar onde eu estava, que eu deveria fazer aquilo que Ele me direcionava e que aquilo tinha super a ver comigo, era a minha vocação, era o meu chamado. Aquilo fez sentido para mim, entrou na minha mente, na minha cabeça de um jeito maravilhoso. Quando eu disse sim para o canal do YouTube, eu fui vendo claramente que isso fazia sentido para mim. Eu deveria estar aqui falando com vocês, eu deveria falar do Senhor para vocês e isso iria abençoar e impactar muitas vidas, como de fato tem feito. Então, dizer sim para Deus fez muito sentido para mim ao dizer não para mim mesma, sabe? Foram renúncias, são sacrifícios até hoje, né? Porque eu ainda continuo amando psicologia, porque eu ainda tenho, né, todo um sacrifício, uma renúncia de ter que vir aqui gravar um vídeo de meia hora e editar e ficar com dor na mão para editar e fazer tudo, né? Todo o trabalho que dá por trás do canal no YouTube, mas é um prazer absurdo. Eu não acordo às 5 da manhã todo dia para ir fazer o estágio, incomodada porque eu vou ficar um tempão em pé no ônibus, porque eu vou ter que, né, me arrumar cedo, porque eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Não, eu vou feliz porque eu vou para fazer aquilo que o Senhor me chamou e eu me sinto bem estando lá. Eu não acordo cedão para fazer esse vídeo aqui para vocês, num fardo de que, eu não queria estar fazendo isso. Não, eu me sinto bem porque é o que Deus me chamou para fazer, porque tem feito sentido na vida de outras pessoas, está alcançando, abençoando outras pessoas e eu encontro sentido nisso, sabe? Então, se de repente eu estivesse hoje fazendo o curso que eu tanto queria, eu talvez não me sentiria tão preenchida, tão completa fazendo o que Deus me chamou. Até porque eu tive essa matéria, né, na faculdade, tive matéria de psicologia. E assim, eu achei incrível, eu gostei muito, mas eu falei, nossa, eu não sei se isso seria para mim estudar 4 anos isso tão profundamente, tantas coisas, tantos detalhes, tantos filósofos e isso e aquilo. Não sei. Então eu falei, ok, né, Deus, o Senhor sabia mesmo o que o Senhor estava fazendo, como sempre o Senhor sabe. E aqui eu quero deixar para vocês, para a gente finalizar, não só com as minhas palavras, como a gente gosta de dizer, mas realmente, assim, focado na palavra de Deus, para você entender e para você perceber como é que você pode aceitar o não de Deus na sua vida, como é que você pode, né, dizer sim e se sentir bem com a vontade de Deus na sua vida, mesmo que isso signifique renúncias e sacrifícios, é a gente perceber e a gente entender que quando a gente fala sim para Deus, mesmo que isso seja não para a gente mesmo, isso significa viver o plano dele para a sua vida. E ele te criou. Então ele sabe por que você está nessa terra. Ele sabe aquilo que vai de fato te completar. Ele sabe a sua vocação. Ele sabe para que você foi criado. Ele sabe aquilo que vai te fazer bem. Ele sabe. Então você fala, ai Deus, mas e se eu disser não para mim mesma e aí o Senhor me mandar o marido, a esposa, que eu não sei se eu quero mesmo, vai que ele é feio, mas é a sua vontade. Cara, não tem isso, porque Deus, ele faz aquilo que vai ser bom para nós, até porque ele é nosso pai, ele nos ama. Então tudo aquilo que ele fala, olha filho, eu não quero que você faça isso, não é para o nosso mal, não é porque ele nos odeia, não é porque ele está afim de ser um carrasco com a gente, muito pelo contrário, é porque ele nos ama tanto que ele sabe aquilo que vai ser bom para a gente. Ele sabe aquilo que nós fomos criados para viver e para fazer. Ele sabe aquilo que vai nos completar, nos preencher de verdade. Ele sabe aquilo que vai ser benéfico para a nossa vida em muitos sentidos, em muitas áreas. Se eu fizesse psicologia, seria uma coisa maléfica para mim? Não. Mas não seria o todo que Deus esperava para mim. Não, eu não estaria de fato vivendo a bênção que eu estou vivendo hoje. Eu não estaria aqui fazendo esse canal no YouTube para você, provavelmente, né? Porque não seria exatamente os planos dele para mim, seriam os meus próprios, sabe? Então, olha só o que diz Romanos 11, no versículo 34. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele e existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Aí, capítulo 12 já vai dizer assim, ó, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês.
que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, entregar o nosso corpo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos fez, sendo um sacrifício vivo e santo para Ele. Então, duas coisas importantes aqui que nós precisamos entender para perceber como é que a gente vai dizer não para a gente mesmo e aceitar, né, aquilo que o Senhor espera para a gente, aquilo que o Senhor nos direciona e nos conduz a fazer. Todas as coisas vêm dele, existem por ele, estão para ele. Então, se tudo veio dele, ele sabe o propósito daquilo. Se nós viemos do Senhor, se nós somos criação dele, se ele nos formou desde o ventre da nossa mãe, ele sabe o nosso porquê. Por que nós estamos aqui vivos até o dia de hoje? Ele tem um propósito para a nossa vida e é por isso que quando a gente fala sim para ele e a gente vive esse propósito, a gente se sente bem, né, ao realmente entender e desfrutar daquilo, porque nós fomos criados para aquilo e ele sempre soube. Às vezes é a gente que acha que sabe o que não sabe, né? Então ele sabe o seu porquê, ele te entende melhor do que você mesmo. Então quando ele te fala para fazer alguma coisa e a gente percebe, a gente diz sim para ele, nós estamos vivendo de fato o que ele espera da gente, nós estamos de fato vivendo o nosso propósito, ele sabe o nosso propósito acima do que a gente pode achar, né? Nós viemos dele e quando a gente diz sim para ele, nós estamos indo para o destino que veio dele lá atrás, quando ele nos formou, nos criou. Outra coisa importante é entregar o nosso corpo ao Senhor. Então, Paulo aqui, né, escrevendo logo em seguida desse todas as coisas vêm dele, por ele e tal, ele já vem. Portanto, então o que significa? Já que tudo vem dele, tudo é para ele, nós então devemos nos entregar ao Senhor como um sacrifício vivo e santo que o agrade, e essa é a nossa forma de adorá-lo. Já que tudo vem dele, é por ele e vai ter que ser para ele, né? Tudo é dele, por ele, para ele. Então, nós precisamos entender que nós não estamos aqui por nós mesmos. Eu não estou nessa terra para me agradar. Eu estou aqui para agradar ao Senhor. Estou aqui para viver por Ele, para dar honra a Ele. E eu quero ser um sacrifício vivo por tudo aquilo que Ele já me fez. Ele já entregou o Filho dele por mim. Ele já me fez viver uma vida maravilhosa até o dia de hoje. Ele já me amou e me mostrou esse amor de várias formas possíveis. Então, por causa de tudo que ele já fez, eu posso renunciar a mim mesmo e ser um sacrifício vivo e santo diante dele. E aí vai terminar, né, no 2 dizendo: não imitem o comportamento e costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, a partir do momento que a gente deixa o Senhor transformar a nossa forma de pensar e de enxergar o mundo, e a gente aceita, abraça a forma que Deus está pensando a nosso respeito, tudo faz sentido e a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade dele, porque a gente se sente bem vivendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Quando a gente faz aquilo que a gente só teimou em fazer, porque Deus não mandou, mas a gente está a fim de fazer aquilo, a gente não se sente tão bem, tão pleno, vivendo uma vontade boa, perfeita e agradável. A gente até pode se sentir bem, a gente até pode ter uma vida boa e legal, mas não vai ter essa plenitude, essa paz de viver aquilo que o Senhor espera que você viva, de estar onde Deus espera que você esteja, de realmente fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, entende? Então, como é que você vai aceitar o não de Deus na sua vida? Abraçando todo o sim dele para você. Como é que você vai aceitar o não de Deus para sua vida? Abraçando a ideia principal da palavra, que é: ele é seu pai, e um pai nunca diz não simplesmente por dizer não. O pai que é pai mesmo, né? Ele diz não porque ele entende que existem coisas melhores para você. Ele diz não porque ele entende que aquilo não vai ser bênção para sua vida. Quando ele diz não, ele tem um porquê de dizer não. E quando ele diz sim, ele fala: vem por esse caminho, faz tal coisa. Olha, eu estou te aconselhando por esse lugar, por esse caminho. É porque ele sabe que aquilo vai ser a melhor das escolhas para você. Então não tenha medo de dizer sim para Deus, mesmo que isso signifique dizer não para si mesmo. Não tenha medo de abraçar a vontade dele para sua vida. Não tenha medo de aceitar os nãos de Deus, mesmo que eles sejam muito dolorosos, mesmo que você, né, tenha um processo grande aí, como eu tive, chorei muito durante todos esses anos em dizer não para mim mesma, em ter que viver coisas que eu não estava realmente a fim de viver, mas vai valer a pena no final das contas.
vai valer a pena ter um pouquinho mais de trabalho em algumas coisas, se sacrificar em algumas coisas, renunciar a algumas vontades suas, porque Deus tem algo maior para sua vida e é muito melhor do que o que você pode imaginar hoje. Amém? Então não imite comportamentos e costumes deste mundo que faz o que tem vontade de fazer, que se empodera de um jeito que fala, eu sou o dono da minha própria vida e eu vou fazer aquilo que eu tô com vontade de fazer. Não viva por esse caminho, porque as pessoas que falam essas coisas não entendem que foram criadas por um Deus que é bom e Pai e que as ama de fato. Então, quando elas falam, eu não vou fazer o que Deus me manda, eu vou fazer o que eu tenho vontade, elas querem ser donas de algo que elas não são, que é da própria vida. Elas querem conduzir a vida delas por um caminho que elas acham seguro e correto, sem ter a visão plena e ampla que Deus tem sobre a vida delas, e sem entender o motivo de terem sido criadas, mas o Criador sabe o porquê de ter criado aquilo que criou. Então ele sabe exatamente o porquê que ele te direciona por tal caminho, não por esse outro caminho que você parece, que você enxerga ser tão bom, tão bonitinho. Tá bom? Não se amolde aos costumes, à forma de pensar de outras pessoas, mesmo da sua família, enfim, não importa de onde você tira um pensamento, né, da sua cabeça. Importa que você queira se amoldar ao pensamento do Senhor para você, que você aceite a vontade dele para sua vida, que você diga sim para ele. Lembre-se sempre que tudo vem dele, é por ele e para ele. Quando você aceita a vontade dele, quando você de fato deseja ser um sacrifício vivo e santo para ele, a paz vem sobre a sua vida e essa vontade perfeita, boa e agradável é experimentada por você de uma forma indescritível. Amém? Eu espero que isso tenha feito sentido para você, se isso te abençoou e te fez pensar de uma forma melhor, interessante, de alguma forma, de alguma coisa que você tem vivido por aí. Não esquece de comentar, de compartilhar esse vídeo, de curtir, para que ele chegue em ainda mais pessoas e o YouTube entregue, né, para mais gente. Tá bom? Um beijo grande, gente. Era só isso que eu queria mesmo fazer aqui, compartilhar esse meu testemunho, essa minha experiência de vida e te dizer que vai valer a pena todas as vezes que você disser sim para Deus. Um beijo, bye bye!